Então, agora nessa nossa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, nós vamos estudar um capítulo que conclui aqueles 4 capítulos anteriores que nós vimos nas 4 semanas anteriores. Vocês se lembram que nas 4 semanas anteriores, só para a gente recordar, nós vimos 4 exemplos que o Lama nos propõe como exemplos para a gente poder praticar a perfeição da sabedoria. Ele propõe primeiro um objeto imaginado, depois uma figura gráfica, depois uma figura tridimensional, né, que é uma escultura, e por fim, no 4º exemplo da semana passada, uma pessoa, que seria aquele exemplo que nos exige mais complexidade, né? Inclusive, agora na mensagem que nós lemos anteriormente, perdão, remédio santo, ele está diretamente, talvez, relacionado a esse último que nós vimos, que é o 4º exemplo relacionado a uma pessoa. Por quê? Porque se a gente entende a perfeição da sabedoria, a gente entende que quando nós somos ofendidos, nós temos liberdade para optar a forma como nós vamos reagir a isso, a forma como a nossa energia vai se mover em relação a isso. Ela pode ser uma energia rancorosa, raivosa, né? Egocentrada, do tipo, como é que essa pessoa faz isso comigo? Ela não está vendo, eu vou devolver, eu quero mais que ela se estrepe também, porque ela está me fazendo eu me sentir mal, né? Ou podemos usar, como disse Emmanuel, né? Nos recomendou Emmanuel na mensagem de hoje, o perdão como um remédio santo, porque ele vai ser um remédio para nós, em primeiro lugar, porque naquele mesmo momento da ofensa, se a gente consegue já aplicar a energia do perdão, nós já estamos neutralizando o nascimento de uma vibração negativa dentro de nós, né? Nós estamos usando dessa liberdade interior que nós temos de nos posicionar de maneira sábia diante das situações, né? Isso seria um bom exemplo de uso de uma das 5 sabedorias que nós falamos aqui, que é a sabedoria do espelho, né? Ou seja, eu perceber que mesmo quando eu recebo uma ofensa, a forma como eu vou reagir vai espelhar a escolha interna que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, se eu perdoo, ali aquela situação está espelhando em relação à minha mente, que minha mente está tendo a capacidade, naquele momento e diante de uma circunstância como aquela, de oferecer, como diz Jesus, a outra face, a face da sabedoria, para quem está me abordando com a face da ignorância. Percebe? Então, isso que é o nosso trabalho cotidiano, né? Procurar sempre, dentro das nossas possibilidades, responder com sabedoria às situações que nos são colocadas, sejam as mais simples, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Então, hoje, o Lama vai concluir esse estudo que ele fez nos 4 exemplos, que ele chamou de 4 níveis de experiência. E nessa conclusão, ele diz assim: a experiência do que vemos é inseparável das nossas estruturas internas. Então, esse exemplo que nós demos agora há pouco já mostra isso, né? Se a minha estrutura interna manifesta uma capacidade de acolher o outro da forma como ele se manifesta, ainda que ele esteja se manifestando de forma ríspida e agressiva, né? Isso é um reflexo de uma mente que naquele momento está serena, né? Então, por isso que ele fala, minha estrutura interna, naquele momento eu estou conseguindo mantê-la dentro de padrões, vamos dizer assim, ético-espirituais elevados, né? E ele continua: sempre que temos uma experiência de objetos, nosso papel de observador está presente, né? Eu trouxe até hoje aqui, ó, porque durante a semana eu fiquei refletindo, eu trouxe esse símbolo que talvez, não sei se todos vocês conhecem, do Yin e do Yang, que é um símbolo chinês. Porque durante a semana, quando eu estava refletindo sobre esse estudo que nós estamos fazendo, eu fiz uma conexão com esse símbolo, porque o que esse símbolo nos diz, né? Na visão chinesa, esse símbolo nos diz o seguinte, né? Que todo fenômeno, ele tem 2 faces, né? Nós vivemos num mundo onde dual, nossa percepção é dual. Então ele tem 2 faces. No nosso caso, o que nós temos estudado? A face interna, que nós poderíamos considerar essa face Yang, né? Mais escura, e a face externa, né? A face Yin, que é mais clara, né? Até essa clareza, né? Esse branco significa assim, o que nós vemos logo assim de imediato, normalmente, são as coisas externas, né? A gente tem uma certa dificuldade de perceber que nenhum fenômeno acontece se não tiver as 2 partes.
né? Um fenômeno ele só surge quando existe o objeto externo e um observador. Porque senão como que vai ter fenômeno, né? Seja ele qual for. Vamos pegar o exemplo do último capítulo que nós vimos semana passada, uma pessoa, né? A gente pode imaginar, normalmente a nossa mente comum, ela imagina assim, quando eu olho para o Benedito, é como se, a minha mente ordinária, ela olha como se assim, o Benedito já estivesse lá sempre, desde sempre, né? Essa figura que eu estou percebendo, porque na verdade, quando eu direciono meus sentidos para ele, é nesse momento que a minha mente, através dos sentidos, está percebendo a existência dessa pessoa, nesse momento, né? Então, o que acontece? Esse fenômeno, ele nasce agora. Percebem? Como? Da interação entre o que está lá fora e o conteúdo interno da minha mente, né? Então, eu vou reconhecê-lo, porque eu sei o nome dele, eu sei que ele é casado com a minha irmã, que é meu cunhado. Aí vão surgir uma série de associações, mas que dependem da minha participação como observador interno, dependem exatamente dessa parte aqui que não é muito perceptível, mas que quando a gente começa a investigar, a gente vê que ela está presente, não é isso? Porque outras pessoas que cruzarem com ele na rua talvez nem percebam que ele passou ali, porque nem conhece, não sabe o nome, não tem uma ligação, não sabe quem ele é, parente de quem, pai de quem, filho de quem, né? Cunhado de quem, genro de quem, percebem? Isso precisa do observador para que esse fenômeno surja. Por que eu estou dizendo, falando que isso, essa questão e destacando essa questão como importante? Porque ao nós percebemos que os fenômenos eles nascem no momento em que a gente direciona nossos sentidos para ele, eu estou falando dos olhos, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser um som, né? Pode ser aqui quando eu toco aqui, ó, que eu sinto, né, o objeto frio, o meu tato está me, né? Está me trazendo algumas sensações. Então vejam, todo fenômeno ele só surge na hora em que observador e objeto interagem, ou seja, que acontece o contato, que é o sexto elo daquela originação que a gente estudou, originação interdependente. Tem que haver o contato. Por que isso é importante? Porque isso significa que a cada momento, a cada vivência que nós estamos tendo, nós estamos dando nascimento aos fenômenos. Ora, se nós estamos dando nascimento, significa o quê? Que nós temos a liberdade de dar um bom nascimento ou um mau nascimento. Dentro do budismo eles vão usar muito essa expressão, dar bom nascimento, né? O nosso trabalho e a nossa prática é dar um bom nascimento. E mais uma vez, conectando com a nossa mensagem de hoje, perdão, remédio santo, né? Perdoar é um remédio santo, por quê? Porque através do perdão eu dou um bom nascimento para aquele fenômeno com o qual eu estou me deparando. Ou seja, a pessoa veio com agressividade, com hostilidade, né? com rispidez, e eu, ainda que eu não diga nada, mas internamente eu posso pensar e cultivar o pensamento, né? Que ele seja feliz, que ele se liberte do sofrimento. Isso inclusive é uma prece budista muito interessante, chama Metta Bhavana, prece do amor universal. Que ele se liberte do sofrimento, que ele se libere do seu karma, né? Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pacificando a minha relação com o fenômeno com o qual eu me deparei e que, num primeiro momento, poderia ser desagradável para mim, né? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo também um exercício de domesticar a minha energia animal. Porque a energia animal, ela tende a quê? Nosso cérebro, ao longo da evolução, ele foi treinado a gente se defender, para poder sobreviver no processo de seleção natural, inclusive, né? Então, é por isso que a gente ainda hoje tem essa dificuldade. Quando alguém nos fecha no trânsito, por exemplo, a gente muitas vezes fala, mas pô, eu não precisava ficar com raiva. Por que eu fiquei com raiva? Porque lá na época da pré-história, nosso cérebro estava treinado para qualquer ação hostil, a gente rapidamente reagir para não morrer, né? Então, como a gente ainda não percebeu que os tempos mudaram, a gente continua agindo dessa forma, como se cada situação dessa, onde a pessoa demonstre um tantinho de agressividade, já fosse uma situação de vida ou morte. É um automatismo cerebral que está implantado no nosso cérebro e que só o exercício espiritual, a meditação vão fazer superar, né? Agora, voltando à questão então desses ensinamentos da perfeição da sabedoria, eles vão nos mostrar exatamente isso, que embora nós tenhamos esses condicionamentos animais,
nós temos condições de treinar para nos libertarmos dele, para termos outro tipo de reação, que é o que Jesus chama, quando alguém te agredir com uma face, oferece a outra. Né? A pessoa está oferecendo a face animal, não se sintonize com isso. Busca a face da elevação espiritual, porque ela vai te beneficiar e vai beneficiar também o agressor, ainda que não seja de imediato. Né? E aí o Lama continua dizendo o seguinte, ele vai usar uma frase que ele repete bastante, a mente vê a mente, ou seja, a nossa mente vê os objetos conforme as suas noções internas. E é a partir disso que nos relacionamos com o mundo, atribuindo significados e funções a tudo, inclusive sensações de gostar, não gostar ou ser indiferente. Então, o nosso trabalho espiritual, ele é justamente para a gente superar essa dualidade. Nós temos uma dualidade dupla. Primeiro, tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. Né? Tem coisas que a gente percebe, que a gente dá atenção, e outras que a gente não dá atenção. Isso já é uma dualidade. Já é como se o mundo, a gente tivesse, a nossa mente dividisse o mundo em dois, né? Mas além dessa, dentro das coisas que a gente vê, existem aquelas que a gente gosta e quer manter perto, e aquelas que a gente também está atento porque não gosta, mas está atento para manter longe. Isso vai ser simbolizado na roda da vida que a gente tem estudado aqui, que é esse nosso estudo, né, da segunda parte do nosso evangelho, por aqueles três animais, né? Tem um javali, que é a nossa identidade, tem o galo, que é o apego, e tem a cobra, que é a aversão, o ódio, né? Por que o galo é o apego? Por que eles escolheram, né, o galo para simbolizar o apego? Porque o galo fica ciscando, né? Vocês já viram? O galo não para, parece que ele tem uma certa compulsão, né? Né? Então, eles comparam isso ao nosso apego. A gente fica ciscando para todo lado, tentando controlar as situações para que as coisas às quais a gente tem apego fiquem ali minimamente organizadas, para que elas não se desorganizem, né? Para que nosso corpo tenha saúde, nossa família fique bem, nossos bens estejam sempre protegidos, né? Nosso carro no seguro, essas coisas, né? Então a gente está... Mas vocês reparam que a gente não para? É igual o galo, né? Cisca aqui, daqui a pouco já tem alguma coisinha ali, já vira o olho para lá. Nossa atenção está sempre sendo arrastada por isso. E a cobra por quê? Porque a cobra está sempre pronta para dar o bote, né? Então aconteceu uma coisa que eu não gosto, eu dou o bote, né? Eu jogo um veneno naquilo. Por isso que esse nosso exercício de hoje que Emmanuel nos propõe, ele é um exercício difícil para nós, porque nós estamos condicionados, como eu falei até geneticamente, né? A estar atuando como esses dois animais, né? A não parar o tempo todo, né? Por exemplo, por que meditar é difícil? Porque quando eu paro para meditar, eu tenho que acalmar esse galo que tem dentro de mim, ele quer ciscar. É tipo assim, eu sento e falo, nossa, mas eu tinha aquele bujão de gás que eu não comprei, né? No meu carro eu tinha que levar para a revisão, não levei, né? Eu podia estar ganhando dinheiro aqui, estou aqui parado, né? Sentado, fazendo isso, isso vai dar certo, qual vai ser o resultado disso? Então, esse galo, mesmo quando ele não cisca externamente, ele fica ciscando internamente. Então a gente tem um desafio muito grande para conseguir dominar esses animais, né, que habitam dentro de nós. E ao mesmo tempo também, no momento de meditação, a própria cobra pode se manifestar também. Por exemplo, você senta, aí começa, tá calor, né? Ou então um mosquito passa, pô, esse mosquito, filho da mãe, tinha que passar agora, né? Agora que eu estou aqui conectando com Buda, com Jesus, né? Tá, vem essa mutuca aqui me picar. Aí brota aquela cobra querendo, né, fazer alguma coisa também. Então é um desafio muito grande a gente domar esses animais. Inclusive, o Mateus me perguntou uma vez, quando eu falei sobre domesticar a nossa energia, porque isso é domesticar, isso significa domesticar a nossa energia, né? E o Mateus me perguntou uma vez como que a gente poderia saber qual a diferença entre domesticar a energia e reprimir, não foi isso, Mateus? E essa semana, eu assistindo um vídeo lá do SEB, teve um exemplo muito interessante de um professor do SEB, dizendo de uma amiga dele que resolveu deixar de fumar. Então ela tinha esse problema com a energia dela, ela era atraída pelo cigarro. Mas ela fumou muitos anos e chegou um momento que ela falou assim, não, eu quero parar de fumar, eu não quero mais fumar. Mas aí o que ela fez? Ela não parou de comprar cigarro, ela comprou um maço de cigarro e botou na bolsa. E deixou o maço na bolsa. Né? E de vez em quando ela abria, olhava para a bolsa e tal, mas ela não fumava. Ela conseguiu fazer aquilo por anos. Ela disse que chegou um tempo que o papel já estava até desbotado, os negócios estavam até com um fungozinho lá na bolsa, porque ela realmente conseguiu se manter forte diante daquilo, né? E ela superou a vontade de fumar assim. Um tempo depois,
o pai dela foi diagnosticado com câncer de pulmão, né? E o médico falou para ele assim, olha, você está com enfisema pulmonar, se você continuar fumando, são 3 meses, no máximo 6. Aí ele parou de fumar, mas teve uma diferença em relação a ela. Ele parou de fumar, mas era assim, na casa dele ninguém podia fumar, ele não podia sentir cheiro de fumaça, de gente fumando, ele não podia sentir nem o cheiro da carteira do cigarro, né? Ele não podia ver propaganda, ele não podia ver nada relacionado a cigarro, porque ele estava assim, né? Ele não conseguia se controlar. Então, por que eu estou dando esses 2 exemplos? Exatamente para responder essa pergunta do Mateus, né? A moça, ela domesticou sua energia, não tinha problema nenhum, pode fumar do meu lado, você quer um cigarro? Não, obrigado, não fumo mais. Não tem, é uma coisa que se tornou natural, né? Ela fez um exercício, ela manteve a coisa ali à disposição e fez um trabalho o quê? Interno. Ela não se privou, estava lá à disposição, mas ela percebeu que não fumar era melhor para ela e isso entrou nela. Ela domou a sua energia, ela domou esses animais lá dentro, né? Esse galo ciscando, essa cobra querendo dar o bote, né? E o pai dela não. O pai dela, qualquer coisinha externa, e ele escorregava e iria fumar e ia morrer. Ele estava com medo de morrer. Ele não deixou de fumar, ele estava com medo de morrer, né? Então, como o cigarro iria matá-lo, né? Aliás, em qualquer hora da vida, mas ali ficou mais claro, né? Que ia matá-lo, aí ele, né? Entendeu, Mateus, a diferença? Então, isso é a diferença entre você domesticar. Quando você domestica, é igual um animal que você domestica. Ele fica ali calminho, você não precisa mais, tá, né? Senta. Não, olha, não avança, né? Não pula na mesa. Não, ele já está domesticado. Ele já vai te servir e fazer, um cavalo domesticado, por exemplo. Você vai montar nele, ele vai te levar onde você quer fazer. Não precisa igual o cavalo selvagem, né? Aí você domina, às vezes, ele, mas soltou um pouquinho, ele já dá um pinote e te derruba. Entendeu? Então, quando a nossa energia não nos derruba mais, é porque nós conseguimos realmente domesticar. Quando a gente, sabe, influências externas não nos arrastam mais para aquilo que a gente superou, é porque realmente nós superamos mesmo, né? Mas quando a gente ainda está vulnerável, é porque a gente ainda tem, a gente usou repressão. Esse senhor, Mateus, você percebe? Ele estava reprimindo, né? Se contendo, mas estava louco para fumar, né? A filha dele não. A filha dele, ela realmente superou. Então ela domesticou a energia. Tá claro? As perguntas são boas por isso. Ele me fez essa pergunta há meses, né? Mas agora eu achei assim, eu assistindo o vídeo, lembrei da pergunta dele. Falei, ó. É por isso que eu acho que é legal Confúcio, né? Quando ele diz assim, nós não precisamos ter resposta para tudo. Nós precisamos só fazer as perguntas certas. Então a pergunta que ele fez foi muito apropriada, porque realmente no caminho espiritual é fundamental a gente discernir entre repressão e domínio, domesticação. Porque repressão é igual essa barragem de Brumadinho. Você está contido, mas a hora que a estrutura arrebentar, explode tudo e mata todo mundo, entendeu? Agora, quando você realmente domesticou, não. É tudo muito natural, é tudo muito tranquilo, é tudo muito sereno, né? Jesus fala, é leve o meu jugo e suave o meu fardo. É isso que ele está dizendo, né? Meu fardo não é repressão, né? É transformação, é transmutação, né? Você transmuta. E aí o Lama segue nos dizendo o seguinte: mudanças na estrutura interna provocam mudanças nos objetos que vemos e nas sensações agradáveis, desagradáveis ou de indiferença que eles provocam. Usando aqui o nosso modelo, de novo, por exemplo, aqui eu já dei o exemplo das pessoas que sofreram acidente, por exemplo, ficaram tetraplégicos, né? Aí no primeiro momento a pessoa fica revoltada, o aspecto externo é o mesmo, meu corpo ficou paralítico, fiquei paralítico, né? E no primeiro momento essa estrutura interna aqui é uma estrutura de revolta, né? É uma estrutura de inquietação, de vibrações baixas. Mas a gente já viu vários exemplos de pessoas que nessa situação se transformaram internamente, continuaram tetraplégicos, ou seja, paralíticos, não tinha cura, mas começaram a olhar para isso como uma grande lição, se espiritualizaram, muitos se tornaram até, como o Jerônimo Mendonça, né, que eu já citei várias vezes aqui, do palestrante, se tornou um palestrante espírita conhecidíssimo, né, e que ajudou muitas pessoas, sem se mexer, sem enxergar, né, só comendo, ouvindo, né, e falando. Eram as únicas coisas que ele conseguia fazer, porque transformou internamente. Então é isso que o Lama está dizendo aqui, né, que mudança na estrutura interna provoca mudanças nos objetos que vemos e nas sensações agradáveis, desagradáveis ou de indiferença que elas provocam. Claro, né?
Por exemplo, à medida em que a gente amplia a nossa compaixão, a nossa zona de indiferença diminui. A gente começa a ver seres que antes a gente não olhava, para os quais não chamavam a nossa atenção. A gente começa a perceber sofrimentos que a gente não percebia antes, né? Porque a nossa compaixão se ampliou. O conhecimento humano segue o mesmo padrão. As teorias da física, química, matemática, biologia, história, psicologia estão sempre mudando. Na medida em que as teorias mudam, as pessoas olham as mesmas experiências e dizem outras coisas. O Lama ele cita muito esse exemplo. Por quê? Porque ele foi professor de física quântica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por muitos anos, muitas décadas. E ele disse que a parte que ele mais gostava era a história da ciência. Porque ele via na história da ciência como que a própria opinião científica muda ao longo do tempo, né? Então, na física, por exemplo, teve Newton, né? Que tem toda aquela mecânica de Newton, né? Aquela coisa. Aí, de repente, surge... na mecânica de Newton é assim, você tem tempo, espaço, velocidade, calcula tudo bonitinho, etc. Aí, quando chega, se não me engano, Einstein, né? Ele vem com a teoria da relatividade e diz que até a questão do tempo é relativa. Né? Que teoricamente poderíamos até nos deslocarmos em direção ao passado ou em direção ao futuro, né? Uma coisa assim meio difícil, né? Mas enfim, ele vislumbra essa possibilidade. E depois de Einstein ainda surge a física quântica, né? Que descobre partículas subatômicas, né? Abaixo do átomo, menores que o átomo, né? E partículas que paradoxalmente, uma hora se comportam como partículas, outra hora se comportam como se fosse só uma onda de energia, né? Isso o Lama cita com muita frequência, porque os cientistas, baseados nessa visão separatista, que não é essa que nós estamos fazendo aqui, eles tinham essa ideia de que o fenômeno existia lá fora, né? Então eles achavam assim, não, ou é onda ou é partícula, então vamos fazer aqui um experimento para ver se ela é partícula. Aí elas se comportavam como partículas. Aí eles montavam todo o experimento para ver se eram ondas. Aí elas se comportavam como ondas. Ou seja, a forma como o observador, que é o que nós estamos mostrando nesse nosso modelo, né? Se o cientista, o observador interno, olha para o fenômeno, no caso, como onda, ele se manifesta como onda, ele aparece como onda. Se olha como partícula para esse fenômeno aqui, né? Esse observador interno, ele vai ver ou vai dar como resultado partícula, né? Então foi interessante isso, para mostrar o papel da consciência no próprio experimento científico. Só que, como o dogma dentro da ciência ainda é muito grande, isso não foi levado ainda à frente com a propriedade que deveria, né? Para realmente mostrar que a ciência é válida, mas a gente tem que entender que ela também é uma forma de ver. Ela não é uma verdade absoluta, né? A gente tem aí hoje a nossa medicina, né? Que consegue classificar doenças, que consegue curar algumas, mas que tem muita dificuldade para, por exemplo, descobrir causas, né? de determinadas doenças. O câncer, por exemplo, né? Já sabe o que acontece, né? As células ali começam a se reproduzir de uma maneira desorganizada. Já tem alguns meios, para alguns casos, para conter isso. Mas por que isso acontece? Por que um tem e outro não tem? É genético, mas mesmo na genética, uns descendentes têm, outros não têm. Ou ninguém tem, às vezes, né? Então, ainda tem essa dificuldade. Mas é importante a gente saber disso. As teorias científicas influenciam a forma como a gente vai olhar para o mundo, né? Então, por exemplo, hoje a ciência é muito materialista. Consequentemente, o mundo se torna materialista também, porque ela é muito valorizada, né? Ela está num patamar assim de valor social muito grande, né? Então hoje o mundo também se torna materialista e às vezes a pessoa fala assim, isto não é cientificamente comprovado, como por exemplo a mediunidade. Mas todos nós que já tivemos experiências com fenômenos mediúnicos sabemos que a mediunidade é uma realidade. Não é cientificamente comprovado. Por quê? Porque se você olhar com os olhos das teorias científicas atuais, elas não têm aquilo que Jesus fala, os olhos para ver. Mas a ideia da ciência não é tipo, né, que eles não aceitam a existência disso, eles como só na base científica deles só podem aceitar as coisas que eles conseguem provar. Aí ele não nega a existência disso, mas ela não pode provar, então eles também não podem afirmar.
Sim, é verdade, é isso mesmo. Eu só estou chamando a atenção para esse ponto porque para que a gente tenha consciência de que há coisas que a ciência não pode afirmar, mas que elas são uma realidade e são muito úteis para nós, né? Curas, por exemplo, que não estão ali no campo da medicina convencional e que funcionam, né? Enfim, tratamentos psicológicos, né, ou psíquicos, né, como por exemplo o passe, né, do espírita, que promovem curas, o Reiki, né, que promove cura. Enfim, tem várias coisas que a ciência, como bem disse ali o Matheus, não pode afirmar, mas que estão aí, são uma realidade, estão mostrando o resultado. Mas é verdade, ela só pode afirmar aquilo que está dentro dos seus critérios. O importante é a gente saber que esses critérios são limitados, eles não são absolutos. É isso que é importante. O que eu falo aqui do cientificamente comprovado é isso. É porque muitas pessoas, quando elas usam isso para desvalorizar qualquer coisa que não seja cientificamente comprovada. E há muitas coisas de valor que não, por esses limites que você está colocando da ciência, não puderam ser cientificamente comprovadas, certo? E aí o Lama segue dizendo: a capacidade de atribuirmos diferentes significados às coisas pode ser observada em exemplos bem práticos. Lixo, por exemplo. Plástico, metal, vidro e papel podem apenas ser elementos de poluição do ambiente ou podem ser reciclados. Porque o que está acontecendo hoje? Como nós estamos tendo muitos problemas ambientais, está se dando atenção a isso. Antigamente ninguém estava ligando para isso. Você botava o lixo todo misturado, vai para o lixão, é como se fosse para lugar nenhum, né? Mas o Lama ele costuma chamar muita atenção. Algum lugar vai. E esse algum lugar é um lugar no nosso planeta, e nós estamos habitando o mesmo planeta. Então, de alguma forma, nós estamos gerando karma negativo sem nem ter a intenção de, mas por pura ignorância dessa interconexão que existe entre as coisas. Hoje em dia, como o problema ambiental está muito grave, então já tem essa preocupação, né? Vamos reciclar, né? Isso deveria ser desde o começo, né? Mas como a humanidade não desenvolveu uma visão muito autocentrada, né? Como se o ser humano fosse o centro do mundo e o resto existe para nos servir, né? Tanto é que a gente chama as outras coisas de recursos, né? Recursos hídricos, recursos minerais. Não, são formas de vida, né? E a gente tem que ver como é que essas formas de vida interagem. Porque o que acontece? O mundo é como uma teia. E uma teia como é que é? Você puxa um fio, a teia toda se mexe. Essa consciência a nossa tecnologia não tem. A nossa ciência não tem. Elas conseguem entender perfeitamente cada fio, mas não conseguem perceber o que a mexida nesse fio vai provocar no conjunto da teia. Os problemas ambientais só existem hoje por causa disso, né? Por exemplo, a questão da mineração que a gente citou aqui já hoje várias vezes. A gente precisa de metal? Precisa, para produzir vários bens. Mas a forma como nós estamos produzindo minério é muito agressiva. É muito agressiva. E mesmo que as barragens não se rompam. Aquele negócio fica lá sem ter para onde levar aquele lixo todo. Então a gente tem que pensar nisso. Agora está num comecinho, quando o Lama fala aqui sobre o lixo, ele está dizendo, estamos começando a perceber que é bom cuidar disso. Porque senão daqui a pouco o planeta fica inabitável, né? O elemento é o mesmo, mas mudam o olhar e a ação. Então hoje está mudando um pouco o nosso olhar e a nossa ação, mas muito devagar, né? Esse, por exemplo, sobre o meio ambiente, se não mudar mais rápido, pode ser tarde demais, né? Em vez de deixarmos esses materiais no depósito de lixo, podemos reaproveitá-los. Uma das conclusões da contemplação da perfeição da sabedoria é que, do ponto de vista da inseparatividade, mesmo as deidades budistas são desdobramentos da mente do observador. São formas de inteligência que ele pode manifestar. Então, até isso, os budistas consideram como uma manifestação da estrutura interna nossa. Por exemplo, existem... quando eu falei das 5 sabedorias, eu falei dos 5 Dhyani Budas, né? Ou seja, os 5 Budas que representam cada uma dessas sabedorias. Cada um deles tem um nome. Mas os próprios meditadores budistas, eles olham para esses 5 Budas como uma manifestação também do conteúdo interno da sua mente. Porque para outras pessoas, por exemplo, quem entrar lá em Viamão, onde mora o Lama, tem um templo, né? Uma pessoa que entrar lá e não conhecer nada do budismo tibetano vai achar aquilo muito estranho. Um negócio tudo colorido, cheio de seres assim desenhados, sabe, na parede, a roda da vida, né? Seres infernais, seres de barriga grande. Então, aquilo vai parecer simplesmente uma esquisitice. Por quê? Porque o observador, o conteúdo da mente, não tem nada ali que dê significado àquilo.
A pessoa tem que ser introduzida a essa tradição, a essa linguagem, que é uma linguagem gráfica, inclusive, né? Para que ela tenha um mínimo de compreensão, para que aquilo mexa com a sua energia. Né? Porque para quem olhar para um Budazinho de barro e não tiver nenhuma vivência, ele vai olhar e falar, que pezinho legal aqui para segurar meus papéis. Né? Já quem conhecer, né, a história do Buda, a doutrina e praticar, vai ter uma devoção por aquilo, porque aquilo faz brotar dentro dele um estado interno. Aquilo representa um estado interno dele. Percebe? Então é isso que o Lama está dizendo aqui, é isso que a nossa conclusão de hoje fala. Né? Como a gente estava usando aqui na nossa figura, a inseparatividade entre observador e objeto observado. Tá? Por isso que quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, o que ele está falando? O sujeito continua aqui, igual, mas você pode mudar a sua estrutura interna. Você pode transformar essa inimizade, esse desamor que você tem por ele, em amor. É possível. Porque senão não faria sentido essa afirmação de Jesus. Se não fosse essa coemergência, percebe? O que é coemergência? O fenômeno, quando surge, coemerge em duas faces, interna e externa. Nunca surge sozinho. Surge sempre como uma coemergência. Qualquer fenômeno. Né? E é isso que vai apontar para a nossa liberdade interior de dar significado aos fenômenos e de mover a nossa energia de maneira mais sábia.